Fala pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo aqui do Giro no Diário, o quadro que eu analiso aqui um pouco das ações no gráfico diário, para a gente ver aí, fazer alguns estudos juntos. Bora lá, compartilhando tela aqui com vocês. Tô com um gráfico aqui, vou começar pelo dólar, depois olhar um pouquinho o índice e aí partir para a análise das ações. O dólar aqui no último vídeo, foi segunda-feira passada, ele estava aqui rompendo esse fundo, mas a gente ainda tinha ali um cenário que podia deixar um fundo duplo. Lembrando que os padrões gráficos nem sempre são totalmente perfeitos, não é? Então, nem sempre ele vai deixar um fundo duplo certinho, mas é uma região de suporte de preço aqui, e ele começou a corrigir. Então, talvez esse suporte aqui na região dos 4,90 comece a deixar um cenário ali de suporte mais forte, no qual o dólar pode vir a reverter e buscar um pouquinho mais de força compradora, tá? Então, um cenário de atenção enquanto o dólar não conseguir ter força para romper isso aqui para baixo. Você vê que no dia que ele rompeu para baixo, ele voltou com força para cima logo na sequência, tá? Já o índice, a gente tem aqui um canal que no vídeo passado eu acho que eu já até tinha desenhado esse canal, e ele está aqui, de certa forma, um pouco preocupante na região do reteste do canal. Eu posso sim colocar essa linha um pouco mais para cima, aqui pegando toda a sombra, ou pegar mais para baixo aqui, tentando buscar mais pontos. Eu tenho essa liberdade aqui de trabalhar e fazer suposições do que pode acontecer, mas a análise aqui é que eu peguei essa linha de baixo, ligando dois fundos, projetei um espelhamento dela para cima, ligando aqui até o fechamento mais alto, deixando essa sombra aqui como se fosse uma margem de segurança. É, hoje, né, no pregão do dia 22 de 5 de 2023, deixou ali, tá deixando, né, no mercado futuro, no momento que eu gravo esse vídeo, ele ainda não fechou, mas as ações já fecharam, tá deixando ali um candle negativo, um candle de frustração de alta, já que ele, no pregão de hoje, ele subiu bastante e recuou tudo ali, perdeu toda a alta que ele deixou na parte da manhã. Então, bora para as ações. Vou começar aqui revendo algumas ações que eu vi no vídeo anterior. Posteriormente, vou adicionar algumas novas, tá? Para a gente ver o que está acontecendo. Bradesco, que a gente viu aqui, né, com um ponto de reversão dele, com uma grande cunha que se formou aqui, três puxadas mais fortes de queda, rompimento, pullback, um rompimento forte, deixei aqui ponto principal de região de stop, independente das entradas que alguém pode ter feito aqui na frente, o stop mais indicado seria aqui embaixo, nessa região desse retângulo. E o stop aqui seria um stop um pouco mais agressivo, né? Antes dele romper aqui. O último vídeo, né, última segunda-feira, deixa eu só relembrar aqui, foi fechamento do dia 15. Então a gente só tinha aqui o gráfico do dia 15 para olhar, foi no dia que rompeu. Eu até comentei aqui que às vezes pegar um stop mais curto, como esse aqui, projetando para cima, é um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais arriscado. Ele chegou a bater aqui uma projeção de 1 para 1. Para quem quer fazer um trade mais rápido, ali, de poucos dias, 1 para 1 ali, a pessoa já fica satisfeita, sendo que o ideal, muitas vezes, é a gente tentar pegar 2 para 1 do movimento. Então, ainda tem chance do preço ir lá para cima, só que com essa pernada aqui, correção e outra pernada, já começa a ficar um pouco mais esticado. E talvez aqui ele não tenha tanta velocidade para subir rápido. Pode ser que o mercado ele comece a trabalhar, vou desenhar aqui, numa espécie de canalzinho aqui, ó. Um canal estreito e vai perdendo força, até engatar numa lateralidade. Talvez seja isso aqui que o mercado comece a trabalhar agora. Vamos ver isso nos próximos capítulos, né? Por enquanto aqui é mais uma condução para quem já está dentro, né, dentro do ativo, do que mais uma entrada propriamente dita, tá? BBSE, vamos dar uma olhadinha. A gente tinha feito aqui aquela projeção, essa projeção aqui para baixo, dia 15. Ele deixou um candle neutro aqui, um inside bar. Eu tinha comentado que era um ponto de atenção aqui, uma região de suporte, mas vindo de um candle muito forte, tende a ter força ali
para poder dar uma certa continuidade, né? E reverter toda essa tendência. Aqui a gente tem um ciclo interessante de mercado, né? A gente tinha uma tendência de alta virou lateralidade pode acabar revertendo, buscando regiões ali de suporte. A gente pode trabalhar tanto com projeções quanto regiões de suporte ou até mesmo suportes intermediários. O gráfico aqui bem interessante, pegou ali a projeção do candle e ele praticamente cravou ali, se eu for olhar a mínima desse candle aqui, ó, 30,29, sendo que o alvo mesmo projetado do candle de força aqui ficou 2 centavos abaixo. Bem interessante que o movimento. E vários candles seguidos aqui da mesma cor, ele pode acabar aqui fazendo o seguinte, na minha análise, já que ele deixou sombra inferior e hoje deixou um candle neutro, ele pode acabar até fazendo uma pequena correção, de preferência respeitando a região de suporte, para aí sim ganhar força para buscar aqui essa projeção de 2 vezes do candle referência que a gente está usando aqui em BBSE3. Já em Rent tinha rompido aqui, estou tentando lembrar um pouquinho do que eu comentei no último vídeo. Ela estava aqui na lateralização, rompeu, e aí a gente tem aqui um espaço, né, um espaço mais vazio, para ela buscar essa região aqui de resistência, porém, olhando aqui agora também, não vejo um cenário tão chamativo para buscar operações aqui, né? Uma possível entrada aqui seria visualizando isso como uma pequena bandeira que rompeu num dia aqui, deixou grande sombra superior, né? Foi um dia meio complicado aqui, uma entrada que ficou meio esquisita. Talvez quem entrou já deve ter até saído da operação. Vamos dar uma olhadinha aqui em azul. Azul a gente traçou aqui esse candle corretivo que podia deixar uma projeção para cima, com um ponto de atenção que a gente tinha um suporte, uma resistência, na verdade, de preço aqui, bem na cara, né? Então a gente chamou atenção para isso, que o preço podia chegar aqui e não conseguir passar para pegar os alvos. E aí talvez podia pegar até uma pernada corretiva, uma bandeirinha um pouco menor aqui, né? Não tão grande como essa, que se confunde até mesmo com o canal, mas uma bandeirinha para pegar um outro movimento. Mas o ativo aqui teve força, a azul conseguiu romper ali e já está em regiões de alvo, tá? A gente tinha trabalhado com essa referência aqui desse candle de sombra. Então, bem interessante aqui a azul também. Hapvida, um cenário um pouco parecido ali com a da azul, só que aqui deixou um formato de triângulo. Rompeu também, tinha deixado no ponto de atenção que o rompimento dela já estava um pouquinho atrasado para a região de resistência. Então, sempre bom a gente trabalhar nos gráficos respeitando, né, as regiões de suporte e resistência. Se a gente tem espaço, por exemplo, para realizar lucro parcial, a gente realiza esse lucro e aí sim você se arrisca a tentar levar a operação mais para frente. É o mais indicado da gente tentar fazer. B3SA não saiu aqui ainda da lateralização, né? Ele até rompeu, mas está deixando candles aqui que não demonstra tanta força, então ele veio do movimento desde aqui de baixo, um pouco longo, né? Um movimento um pouco mais esticado aqui até tentar romper o topo, então o mercado acaba perdendo força. Imagina quem comprou aqui embaixo no rompimento da bandeira, quando chega aqui nessa região de resistência, está querendo realizar lucro, está querendo vender o ativo, se desfazer dele. Então é um pouco mais difícil achar novos compradores aqui. Mas se ele confirma que o rompimento deixa o formato de bandeira interessante, a gente pode até encontrar mais uma pernada de alta para esse próximo suporte de resistência aqui nos 15,40 aproximadamente, 15,40, 15,50 mais ou menos, tá? Minha intenção aqui, lembrando, é fazer alguns estudos, mostrar aqui o que eu tento ver no gráfico e não ficar passando call de compra ou de venda para vocês. Esse não é o intuito. O intuito aqui é apenas fazer estudo de acordo com a análise técnica, ok? Elet 3, que é um ativo que estava me chamando bastante atenção e ainda está. Um ativo que eu consigo até fazer um estudo um pouco mais diferente aqui, um pouco mais aprofundado com vocês, que é o seguinte. A pernada com gap, expliquei no vídeo anterior,
Quem não viu, volta lá, assiste o vídeo da semana anterior. E eu comentei que aqui deixou, né, de acordo com a metodologia do Allbrooks, um H1. E que muitas vezes vale a pena a gente procurar um H2 para entrar, ou seja, uma nova tentativa de rompimento. Quando tenta romper, a gente nunca sabe aqui se o mercado ele vai fechar lá em cima ou não, não é mesmo? Então aqui ele tentou romper e fechou frustrando, ficou um H1 ruim, não é? Mas esse segundo aqui, que é o H2, fechou bem acima do candle 1, com pouca sombra superior. Esse rompimento aqui foi um rompimento bem interessante. De certa forma, eu posso até dizer que aqui, de certa forma, é uma bandeirinha, né? Movimento aqui mais corretivo. Se eu pego a pernada inteira de alta, deixa eu colocar o Fibo aqui com a pernada de 50 só. Vou refazer o Fibo aqui, ó, do fundo ao topo, são os mesmos dois pontos. O meu Fibo aqui ele tá com um padrão esses pontos intermediários aqui. Vou deixar assim. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte. Ele corrigiu até cerca aqui de 50%, corrigiu até um pouquinho mais. Manteve esse gap aqui do topo do 86 aberto. Esse gap ainda está aberto e ele já está dando uma pernada para cima de novo. Sinal de força do mercado. Possibilidades de trade aqui no próprio H2 ou no fechamento da barra que formou o H2, que seria uma entrada mais confirmada ali do preço, ou no rompimento dele mesmo. Teriam várias opções ali de se entrar nessa operação. Sendo que a gente pode trabalhar com um indicativo que o mercado pode buscar dobrar essa perna aqui para cima, e aí a gente está antes ainda da região de resistência do preço. Ou então trabalhar com alvo de pernada espelhada, que seria do fundo ao topo anterior. Opa, deixa eu pegar o outro Fibo aqui. Do fundo ao topo anterior. Também a gente tem um alvo ali um pouquinho mais conservador, um alvo um pouquinho menor. Só que essa projeção aqui não é tão indicada usar ela por agora, porque é o seguinte, como eu disse, se a gente entra aqui no H1 ou no H2, o mais indicado é a gente colocar esse stop aqui, no início da pernada, e não nesse fundo aqui, pelo menos não enquanto o topo anterior não for rompido. Porque essa aqui é uma mínima que a gente chama de mínima minoritária, e não uma mínima majoritária. Então essa mínima aqui ela só vai ser uma mínima realmente relevante quando o preço romper o topo anterior aqui, para a gente poder trabalhar com essa mínima de referência e posicionar stops aqui, ok? Então, por enquanto, essa projeção aqui é a mais indicada de preço, tá bom? Deixa eu apagar aqui, na verdade, essa linha, deixar isso aqui desenhado para vocês. Vamos para Lojas Renner. Lojas Renner também tinha deixado aqui, deixa eu ver, um H1 que a gente tinha comentado. E eu deixei essa perna projetada aqui também, ó, que é dia 15 aqui, foi a segunda-feira passada. Mesma coisa, você pode comprar H1, pode comprar o fechamento, pode comprar o rompimento. Tem várias projeções que a gente pode fazer. E a projeção do próprio candle de referência aqui, que é uma possibilidade de trabalhar também, a gente tinha uma projeção de 2 para 1 para pegar antes da resistência de preço, e ele pegou e deixou inclusive uma sombra superior. Então, projeção do candle 2 para 1 para cima, pegou e segurou. Deixa eu só esticar isso aqui um pouquinho para o lado para não se confundir ali com a sombra do candle. Pegou ali e agora está corrigindo. Pode ser que ele corrija em formato de bandeira e volte a romper topo para vir buscar essa outra resistência aqui, que é aparentemente uma resistência até um pouco mais relevante, né? É o final dessa espécie de canal de baixa aqui, que foi rompido para cima. É uma referência bem importante de preço. Depois a gente vai ter uma referência muito mais longe, bem lá em cima na região dos R$31. Lojas Renner, bem interessante aí, possibilidade de reversão dela para alta, beleza? Vamos lá, correr aqui para o vídeo não ficar muito grande. Açaí, mesma coisa aqui, ó. Muitos ativos deixando padrão de reversão, né? Tinha deixado a perna alongada, deixou... Por que não está desenhando? Aqui, ó. Deixou o H1 aqui, deixou um H2 aqui. Eu tinha deixado a linha de referência do H1, vou apagar e deixar só a setinha, tá? Essa perna aqui,
que o Candle 92 deixou, deixa a gente realmente um pouco preocupado com a possibilidade dele fazer um novo fundo duplo aqui, ou dele vir até testar novas mínimas, né? Mas o padrão aqui ainda está se formando, deixou esse candle aqui de referência, peguei a pernada inteira para cima, eu acho que está sem o imã, vou colocar o imã aqui só para pegar a referência certinha. Então fiz um ajuste aqui, que parecia que estava um pouquinho fora de posição. A gente tem a projeção aqui dessa pernada de alta para cima, possível aqui projetar até 2 vezes esse movimento para cima, tá? Aí você pode perguntar, Lucas, não tem que pegar a mínima absoluta? É uma possibilidade, sim, você pode trabalhar com essa mínima absoluta aqui, o alvo acaba ficando um pouquinho mais longe, mas é uma referência também de ponto de stop, ou você pega a pernada, ou você pega mesmo aqui a mínima que deu início, né, anterior ali a pernada, também estaria correto trabalhar dessa forma. Vou deixar isso aqui, é o mais conservador, que seria o stop aqui embaixo, para pegar um alvo um pouquinho maior, é mais conservador e também correto de se fazer, tá? E aí, trago aqui algumas ações novas para a gente fazer uns estudos. GGBR, que estava aqui, eu tinha uma linha de referência nela, traçada aqui para baixo, e uma linha de suporte bem interessante que chegou aqui a romper algumas vezes para baixo. Vou apagar aqui e refazer, que eu acho que a linha está um pouco torta. Aqui, ó, ele tenta vir, sobe. Rompeu para baixo, sobe com relevante força para cima. Sombra inferior, tentativa de romper. Aqui também um candle forte para baixo. Nos candles seguintes ele volta. Então ficou bem interessante. Eu posso tentar fazer alguns ajustes aqui no sentido de pegar essa linha e traçar ela um pouco mais para baixo aqui. Isso aqui não faria muita diferença no meu estudo, porque a lógica do estudo é a seguinte: o contexto aqui do estudo, que seria mais importante de eu ver do que saber se é um triângulo simétrico, um triângulo não sei o que, e dar vários nomes aqui. A ideia é, ele está com dificuldade de passar essa região de preço aqui dos R$ 23, e aí a linha de referência que eu tinha, até anteriormente eu podia traçar uma linha de referência um pouco mais baixa aqui, ó, usando esse topinho como referência, e aí ele batia nesse outro aqui e fazia assim, ó, já tinha aqui, ó, 3 toques, ele rompeu para cima, só que aqui esse rompimento para cima não deixou uma reversão mesmo de preço, ele veio testar o fundo mais vezes. E agora ele pode estar rompendo para cima de novo. E aí é um ativo que a gente pode prestar atenção aqui e ver o que, que ele vai fazer, se vai deixar algum padrão bem claro para a gente. O ideal seria pelo menos mais algum candle aqui de continuidade de movimento e deixar uma bandeirinha para a gente poder realizar ali operações. Quem é mais agressivo, quando vê um rompimento desse aqui, já entra nas operações, coloca o stop lá na mínima e tenta trabalhar com projeções para cima, seja a projeção do próprio movimento que você está trabalhando aqui, né, da mínima ao ponto de gatilho seu para operação, esperando que tenha um rompimento forte aqui, né, um trade de breakout, ou até trabalhando com o movimento projetado, que seria esse espelhamento aqui para cima. Aí a gente tem alvos maiores, e aí a gente verifica se ele vai romper mesmo essa região de topo. Isso aqui seria um espelhamento que eu acho plausível se trabalhar, e fora a região de espelhamento também, regiões de resistência, né? A gente vai traçando esses alvos no mercado aí e, e vendo o comportamento do ativo quando chega nessas regiões, beleza? Mas aqui, vou ficar de olho aí para os próximos dias. JBS é um ativo aqui que eu queria trazer também como referência. Só apagar aqui alguns estudos. Ela está trabalhando nesse canal há bastante tempo aqui num canal amplo. Num canal amplo dessa maneira aqui, quando ele chega na parte superior, não precisa necessariamente bater na linha de referência aqui, mas ele chega nessa região, você busca vendas. Quando ele chega na região da linha inferior, você busca zerar posições. Caso seja um trader aí mais agressivo, busca ali algumas operações mais rápidas para ele buscar
a linha superior ou a região, né, da linha superior. Então seria vendas, possíveis compras e assim o mercado vai trabalhando. Então aqui, ó, a gente vê que o ativo ele abriu com gap grande aqui de baixa e deixou um dia bem altista aqui nessa região, e ele está começando a chegar próximo da região que a gente busca por vendas, tá? Seja essa linha grande que a gente tem como referência, ou seja uma linha um pouquinho mais inclinada que a gente tem aqui. A gente está chegando em regiões importantes aqui para venda, se esse ativo for continuar nesse canal que a gente tem desenhado. Vou até verificar aqui, duplicando isso aqui para baixo, se fica uma boa referência. Essa aqui é bem mais forte porque ela já está há mais tempo, né? A gente consegue até visualizar esse canal secundário aqui, né? Um canal dentro de outro canal. Então é um ativo que pode começar a ficar no radar aí durante essa semana para a gente buscar uma operação nela. E aqui, Cosan também deixou aqui uma movimentação de impulso, correção, chegou a violar o topo, deixou uma mínima menor, só que essa mínima menor aqui não passou essa mínima mais, vamos dizer assim, mais forte do preço, né? Uma mínima majoritária aqui, e aí já foi lá para cima, rompeu o topo de novo. Correçãozinha, não ficou tão claro aqui, né? Um desenho de uma bandeira, mas daria para considerar mais ou menos assim. E o ativo tá talvez ali querendo ir para regiões mais altas, revertendo essa tendência. Então a gente tem aqui algumas linhas de referência e vamos ver aqui o que ele vai fazer. O problema é que o rompimento aqui não veio um rompimento forte, mas é um ativo que pode começar a ficar no radar também para uma reversão. A maioria dos ativos aqui estão ficando interessantes para reversão, né? Estava embaixo e querendo virar para o movimento de alta. Vamos finalizar aqui. Tem mais duas, na verdade. TVC também, ela tinha deixado, não lembro aqui exatamente qual alvo que eu tinha traçado para baixo, era isso aqui, ó. Esse canal, essa bandeira aqui, ela rompeu e deixou aqui, ó, o alvo certinho, movimento projetado que atinge o alvo, o mercado pode chegar a lateralizar ou então a reverter, pois quem entrou vendido provavelmente ele está realizando lucros. Realizar lucro na venda é realizar compras, na verdade. Então, é um ativo aqui que também a gente consegue traçar uma pequeno ponto de resistência aqui, nesses topinhos, e ver se ele vai conseguir trabalhar acima disso. Também, CVC é uma ação ali que está caindo muito, movimento muito alongado, mas a gente pode começar a ficar de olho nela também. Nenhum setup muito específico sendo visto aqui, mas né, um impulso grande aqui com uma correção pode deixar uma segunda pernada espelhada para cima, não é mesmo? Sendo que tem que romper essa resistência. Vamos ver o que vai fazer nas próximas semanas. Por fim, Fleury, que vinha num canal amplo de baixa, veja bem, ó, parecido um canal que eu desenhei na JBS, a gente tem aqui um canal amplo, você demora vários candles para chegar de topo a fundo, mas não foi um canal que durou tantos meses assim, durou 4 meses ali aproximadamente, um pouquinho mais, na verdade, e ele teve um forte rompimento para cima. Não sei aqui se esse rompimento para cima foi por algum balanço, alguma coisa assim que a empresa noticiou, mas foi um rompimento bem forte aqui. E ciclo de mercado de breakout sendo transformado aqui em um canal estreito. Esse canal talvez eu possa desenhar ele ligando aqui esses dois fundinhos aqui. Lembrando, né, aqui não é um fundo que dê para ver no gráfico diário, mas é uma correção que voltou no mesmo dia. Então, posso até mesmo usar ele como referência e traçar a minha linha aqui para desenhar um canal e ver se o preço vai obedecer isso aqui para não comprar região de topo, né? De tentativa de rompimento de topo para não entrar caro no ativo, mas buscar a correção para entrar quando o ativo corrigir e querer voltar para cima, né? Comprar um H1, um H2 ou até mesmo um H3 aqui num movimento de alta, de tendência de alta, sendo que a gente tem ali um topo ainda com bastante espaço
para ir proativo e buscar ele, beleza? Então, pessoal, esses foram os estudos de hoje. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreva no canal e semana que vem estou de volta com mais análise de mercado para vocês. Valeu, pessoal!